O primeiro ator bilionário da história. Como construiu a sua carreira e os seus negócios? Esse vai ser o tema do nosso primeiro web documentário aqui do canal. Se você ainda não me segue, meu nome é Rodrigo Marrone e peço que você inscreva-se se fizer sentido para você esse conteúdo. Hoje nós vamos estar falando do The Rock, né? Ou como seu nome original, Dwayne Johnson, tá? Vamos chamar de The Rock aqui, que fica melhor. Atualmente ele possui 51 anos, tá? É aí um ex-jogador, um ex-lutador, um influencer, empresário e bilionário, que logo eu vou mostrar para vocês os números, né? Ou seja, o que fez que ele se tornasse, né, realmente um bilionário. O primeiro ponto aqui é que com 17 anos, quando ele ainda estudava na escola pública, ele teve algumas dificuldades, chegando a ser preso aí diversas vezes, né, por brigas e outras confusões da escola. Mas olha que interessante, nessa época teve um treinador que ficou de olho, tá? E trouxe ele aí para fazer parte, né, do time, tá? Ou seja, aí que começou a carreira dele de atleta. E aqui tem um ponto muito interessante que eu vou dividir com você. Em uma entrevista, o The Rock cita o seguinte: neste momento, o meu pensamento mudou. Eu entendi que eu podia criar metas e saber exatamente o que eu iria fazer. Olha como isso é interessante, gente. Olha como isso é bacana demais, né? Quando nós pegamos aí um atleta, sempre tem essa característica envolvida. O atleta sabe que é o seguinte, para ele ficar, né, no time, ele precisa fazer tal número. Para que ele ganhe o campeonato, ele tem que fazer tantos pontos. Ou seja, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer para chegar onde ele deseja. Tudo bem que às vezes não é possível, tudo bem que às vezes demora anos para que isso aconteça, mas ele sabe exatamente o processo que ele tem que fazer até chegar ao resultado. E isso quando nós trazemos aí para o mundo dos negócios, que nós já vamos ver aqui na carreira do The Rock, você vai ver como isso influenciou. Terminando essa nossa conversa aí sobre o futebol, tá? Ele teve uma lesão, na verdade, não conseguiu participar aí de um campeonato, né? E foi o momento que ele desistiu, né? Que ele saiu disso e focou aí nas lutas, tá? Falando ainda das lutas, tá? Ele foi o terceiro da geração dele a entrar, tá? Ou seja, teve o vô, teve o pai e depois entrou o The Rock aí, tá? E ele é conhecido aí por muitos, tá? Como o maior lutador. Se ele é o maior ou não, eu não sei, mas o que eu sei é que ele é o dono da maior bilheteria. Ou seja, gente, novamente, tá? Aqui algo ficou muito claro para ele. Não é sobre ser o melhor, é sobre ser o melhor e ser reconhecido por ser o melhor. Ou seja, se eu fizer alguma coisa na vida, não adianta nada se isso não trouxer dinheiro para as pessoas que estão comigo. E aí você vai ver que depois, falando aí de filmes, isso fez muito sentido para ele, tá? Nos anos 2000, nós tivemos a autobiografia dele, tá? Que ele fez aí com uma coprodução, né? Com uma coparticipação com outra pessoa aí. E já estreou aí como best-seller, tá? Do The New York Times. Ou seja, nem tinha começado os filmes ainda, tá? E já tava aí, né? Como primeiro colocado do New York Times. Falando de filmes, gente, em 2002 ele estreou no Escorpião Rei, tá? E ali ele já teve um marco que foi o seguinte, o ator mais bem pago da história no seu primeiro papel como protagonista, tá? Recebendo aí, ó, 5 milhões de dólares. E tivemos também como papel mais marcante, né, a participação aí, né, no filme do Velozes e Furiosos, tá? E para finalizar a parte de filmes, olha que interessante, em 23 anos, né, ou seja, ainda está contando, ele participou de pelo menos 48 filmes. Em 23 anos, participou de 48 filmes. Pode ser bastante, pode ser pouco, mas é interessante o seguinte, tá? Ver como teve uma evolução. E mesmo, né, para alguém do nível dele, que tem essa intensidade, que treina, né, 5 da manhã, que treina quando tem furacão, né, tem uns vídeos dele aí no Instagram, mostrando ele treinando e vindo um furacão, tá? É alguém que, ainda assim, se você pegar, ele fazia 2 filmes por ano. Óbvio que esse é um ótimo número, tá? Mas entenda que todo mundo tem o seu momento, todo mundo tem altos e baixos e todo mundo sabe que tem que focar. Porque você vai entender que o dinheiro dele não tá aqui, gente. A pessoa, né, o cara fez aí 48 filmes em 23 anos enquanto desenvolvia uma marca bilionária e um Instagram mais milionário ainda, que eu já vou te falar.
E além dos filmes, ele teve participação em séries de TV, tá? Participou de 4 séries, onde, na verdade, em pelo menos 2, ele apareceu como sendo ele. Então isso é muito interessante, que é o seguinte, a pessoa não faz um papel na série, ela faz o papel da vida dela, porque ela é tão interessante para a mídia que representando ela é melhor do que representar alguém. Isso eu acho fascinante, tá? E aqui tá claro uma coisa, ele não simplesmente focou em ser um ator, ele focou em ser um ator e cuidou da reputação dele. Que é quando alguém diz assim, Marrone, cara, vem fazer um papel aqui, mas você vai ser o Marrone. Eu não quero que você interprete outra pessoa. É mais interessante para o público que você seja você. Eu acho isso fascinante. E, obviamente, quando ele usa o Instagram dele do jeito certo, isso faz total sentido. E aqui, ó, aumenta ainda mais. E no meio desses filmes e dessas séries de TV, ele começou a carreira de produtor. O que vocês vão ver depois aí, né, que estreou, né, numa produtora aí, tá, milionária também. Então aí ele começou, fez um lançamento de uma série aí, tá, como produtor na sua primeira participação nessa função. E olha que interessante, gente, em 2020 o ator deu uma entrevista para a revista Vanity Fair, não tenho certeza se fala assim, mas você me entendeu, e em 2020 ele disse, eu tenho ciência que posso ser um bilionário. Só que você vai ver com os números que ele já é. Simplesmente não sacou o dinheiro ainda e, sinceramente, nem precisa, né? Então, vamos continuar. Falando de números, em 2020, segundo a revista Forbes, o ator aí arrecadou pelo menos 87 milhões de dólares, tá? Somente com cinema. Vou repetir. Em 2020, segundo a Forbes, o ator arrecadou pelo menos 87 milhões de dólares, segundo a Forbes. E aqui eu tô falando somente com os filmes, tá? Falando dos outros negócios do ator, tá? Ele tem aí, né, a sua produtora, a 7Bucks, tá? É também coproprietário da XFL, tá? É uma liga aí secundária de futebol americano, tá? Que acredito que vem lá do passado, quando ele jogou, tá? Então ele tem aí já 2 negócios. Tem também a sua coleção de roupa, né? Dentro da Under Armour, tá? Que eu diria que é um dos negócios mais promissores. Por quê? Porque ele testa os produtos, tá? Ele deixou claro que no Instagram ele testa os produtos antes dos produtos irem à venda. Ou seja, ele cria uma mídia para o produto, usando o produto, usando a camisetinha antes que o produto comece a ser vendido. Sinceramente, esse cara só com o Instagram vai conseguir vender muito, tá? Mas assim, o que a gente falou aqui? Nós falamos aí da produtora, a 7Bucks, falamos aí, né, da XFL, falamos da linha de roupas dentro da Under Armour. Mas olha só, sabe onde é que está o dinheiro do cara? Vou te mostrar. O negócio que tornou ele bilionário, na verdade, é uma marca de tequila premium. E olha que interessante, primeiro você entender que a forma de divulgação que ele fazia era o seguinte, abrir lives no Instagram e tomar a tequilinha dele ali com as pessoas, né, interagindo, tá? E isso aí fez um crescimento da marca gigantesco. Mas por que garantem que ele já é um bilionário? Eu vou te contar. Em 2020, um outro ator, o George Clooney, vendeu a sua marca de tequila por 1 bilhão. Mas vamos lá, vamos entender aqui por que hoje ele é um bilionário. Quando o George Clooney vendeu a sua marca, né, por 1 bilhão, ele produzia 150 mil, né, garrafas, tá? Só que hoje, na empresa do The Rock, a Teremana, ele produz pelo menos 600 mil. Vamos calcular? Se em 2020 ele vendeu uma marca que produzia 150, valendo 1 bilhão, quanto que vale 600 mil? Pelo menos aí, né, 4 bilhões, mas é óbvio que isso é muito maior. Por quê? Porque ao longo do tempo essa marca, né, foi ganhando força e ela continua crescendo, inclusive tirando espaço da outra marca, tá? E ainda falando da parte de mídia que a gente não falou, mas que sinceramente é a que eu mais gosto e que eu mais posso somar com vocês aqui, é entender que o The Rock tem hoje um Instagram com 381 milhões de seguidores. Vou repetir, 381 milhões de seguidores. Só que para você entender é o seguinte, ele está lá mostrando a vida, mostrando motivação, mostrando treino, mostrando a realidade dele. E hoje esse Instagram, ele entrega nos seus vídeos de Reels entre 7 e 84 milhões. Pensa comigo o seguinte, se você tem um Instagram e cada postagem que você faz entrega para 7 milhões, você entende que você continua ganhando dinheiro? Ou seja, se você fizer um filme,
Você sabe que milhões de pessoas vão assistir simplesmente porque viram no teu Instagram que você vai estar no filme. E aqui, gente, tem um ponto muito interessante que é o seguinte: o cinema em si ele mudou. Por quê? Ele entendeu que não é sobre pegar a pessoa que melhor interpreta. É sobre pegar uma pessoa que consegue interpretar e traga dinheiro para a série. Então você começa a ver o mesmo movimento que nós estamos tendo aqui no Brasil, que é dos influenciadores criarem marcas. Vamos lá, o The Rock pensou o seguinte: cara, a Nike quer me pagar 100 milhões para ficar com eles pro resto da vida, mas eu posso criar uma marca que vai gerar para mim 10 milhões mês. O que será que é melhor? Ou seja, eu sou o ponto de mídia e eu sou a marca. Então nesse formato de filme está acontecendo exatamente isso, tá? 381 milhões de seguidores e postagens que chegam aí de 7 a 84 milhões de visualizações. Para finalizar essa história que está muito longe de acabar, eu trago para vocês 3 pontos, tá? Para nós refletirmos e para você conversar comigo, colocar no comentário aí se fez sentido para você e se você viu alguma coisa que eu não vi. Vamos lá! Primeiro ponto é o poder da disciplina. Você vai notar que todos os papéis, tudo, né, onde o The Rock está situado, ele sempre é alguém disciplinado ou fala de disciplina, da persistência, de fazer a sua parte, de deixar a vida fazer o que ela tem que fazer e você garantir que você está fazendo aquilo que tem que ser feito, tá? Então entenda que o poder da disciplina é o que garante que você vai fazer o que você combinou que você faria com você, tá? Ponto 2, gente, fazer o dinheiro ir além de você. O que é isso? É o seguinte, talvez o Marrone ganhe dinheiro sendo Marrone, mas como que o Marrone pode pegar esse dinheiro que ele está ganhando e passar dele para uma empresa, inclusive uma empresa que ele não precisa estar na operação para que essa empresa funcione? Ou seja, eu sou um influenciador das minhas marcas, mas se eu quiser sumir, eu sumo e o meu negócio continua funcionando, tá? Então esse ponto é algo que está chegando no Brasil agora. Nós estamos vendo aí, né, infoprodutores, eu faço muito isso, tá? O dinheiro que eu ganho, eu coloco em marcas, geralmente marcas físicas, que a gente sabe, né, que tem uma previsibilidade de receita, tá? E o ponto 3, que eu falo muito disso, é o seguinte: entender as regras do jogo. Para mim tá muito claro que o The Rock entendeu o seguinte: cara, não é sobre ser bom, é sobre ser bom e as pessoas entenderem que eu sou bom. O dinheiro não vem pelo que eu faço, o dinheiro vem pelo que eu faço e as pessoas percebem que eu faço. Então, assim, ele entendeu muito claro, tá, as regras do jogo. Que não era sobre ser um ator, era sobre ser um ator que quando ele postava algo na rede social que ele estava fazendo o filme, ele trazia bilheteria. Ou seja, não fazia sentido alguém substituir ele por outra pessoa que talvez fosse até melhor, só que traía muito menos dinheiro que ele. Então ele, como canal de mídia, é o seguinte: olha, se fechar comigo, eu garanto para vocês 20 milhões de visualizações aí. Então isso é muito interessante. Para mim está claro que ele entendeu as regras do jogo, né? Quando ele vai lá e interpreta e coloca vídeo e coloca o furacão, ele tá dizendo: cara, seguinte, ó, vocês precisam me perceber. Por quê? Porque eu tenho pessoas que estão comigo, tá? Me diz aí agora, você também entendeu isso? Teve algum ponto aí que você sabe da história dele que eu não mencionei? Gente, a história dele é muito longa, tem, né, dezenas e centenas de lutas e jogos, mas eu quis trazer aqui aquilo que eu posso somar com vocês, que é olhar a carreira dele, né, como negócio, olhar a carreira dele como um influenciador e a partir disso, né, agregar na tua vida aí. Faz o seguinte, tá? Comenta aí o que você observou que talvez eu não observei e já deixa aí uma dica de algum nome que você quer que a gente analise aí para vídeos futuros, tá bom? Espero de verdade que você tenha gostado e te vejo aí no nosso próximo WebDoc.